Aí, e também diante dessa situação de estar nas praças também, né? Aí começou a vir as ideias, né? Que eu comecei a ver os moradores de rua. Uma vez eu tava perto da Praça da Sé e tem lá o Bom Prato. Aí eu vi o rapaz parar com a carroça, com o cachorro em cima da carroça. Estacionou a carroça dele, entrou lá dentro, comprou uma marmita, voltou, sentou no chão e dividiu a marmita dele com o pet. Aí eu falei, opa, já veio uma luz. Aí eu falei, por que não tem um pote de ração dentro do Bom Prato? Aí eu criei o Bom Pote de Ração dentro do Bom Prato, um projeto de lei que está sendo analisado e esse projeto foi protocolado para a gente ter o Bom Pote de Ração dentro do Bom Prato. Então a pessoa compra o Bom Prato, é uma marmitinha, né? É R$1. Uma quentinha. É R$1. E junto vem uma... Não, então, aí vai vir um potinho de ração que é 50 centavos. A comida dele é R$1, do pet dele é 50 centavos. E o Bom Prato não pode entrar cachorro. E eu quero que tenha o espaço pet, para ele entrar lá dentro e comer com o cachorrinho dele. Comer acompanhando o dono, o tutor. Mesmo que for ali no chão, um potinho, água, espaço próprio para eles. E essa ideia apareceu eu na rua, olhando o que estava acontecendo. Aí um dia também eu vi um morador de rua lá na Praça da Sé, aquelas mulheres com colete, assistente social, sabe? Sei. Com uma Kombi parada e carregando os moradores dentro da Kombi para levar pro abrigo. Aí tinha um morador de rua que eu tava ali dando ração para ele. Aí eu falei, por que você não vai também? Aí ele falou, não posso. Senão eu vou largar ela. Não, aqui. Ela falou, porque eles não aceitam pets. Dentro do abrigo. Dentro do abrigo. Aí ele prefere ficar na rua. Ele prefere ficar na rua. Aí eu... Tem que ter. Lei e projeto. ONGs, abrigos e albergues são obrigados a aceitarem o pet de moradores de rua. Aprovado. E foi aprovada essa lei. E já está funcionando em São Paulo? Já está funcionando. Então o abrigo... O abrigo, o albergue... recolhe, se você tiver um cachorro, ele vai com você. Ele é obrigado a aceitar. Entendi. É a companhia, né? E as ideias começaram a vir... E aí você foi dando essas ideias para esses políticos que você hoje consegue ter essa parceria. Sim, né? Inclusive eu tenho mais uns 10 projetos na minha cabeça, que o pessoal fala, Miguel, mas você não passou isso no papel? Não, tá tudo aqui. Mas tem que passar pro papel, né? Para poder ter a possibilidade de virar realidade. E tem tanta coisa que eu quero fazer que eu juro para vocês, eu não sei de onde veio essas ideias. Eu quero criar... Será que a gente pode falar? Pode, claro. Né? Eu quero criar o banho e tosa móvel para estar em praças e comunidades. Eu quero criar pontos de arrecadação em estacionamento de shopping, para roupas, medicamentos, ração, ter aquela estrutura de fibra, né? Que você deposita e depois passa o carro recolhendo, separa e doa para os abrigos. Conscientização em escola pública. Fazer uma aula de conscientização nos colégios públicos, com projetor, com médico veterinário, com o pessoal da causa animal, com a minha história de superação, com políticos que trabalham na causa, mostrando doenças e curas, né? E todo esse respeito que a gente tem que ter com os pets. Rubi realmente fez a sua mente girar. Nossa, uma coisa incrível, né? Eu acredito. Mudar totalmente. Totalmente. Aí eu peguei e também levar para as criancinhas, que eles são os futuros adultos. Os futuros tutores, né? Que eles têm que respeitar os cachorrinhos. Os gatos. Isso é um dos projetos. Aí tem outros também, tem dezenas, um monte, que eu falo, meu Deus do céu, e tudo tá na minha cabeça, e tudo eu descobri, sabe como? Ai, ela dormindo. Tá de boa, tranquilo. Tá de boa. E eu vou te falar, sabe como que eu descobri, como eu entendi, comecei a ter todas essas ideias? Quando você tá atolado até o pescoço no problema. Você procura uma saída. E as respostas vêm. Vem sem a gente fazer força, né? Sem fazer maneira. Força. Né? O dia que eu parei e apresentei isso na mesa para os políticos, eles olharam para mim e falaram, nossa, Miguel, isso é incrível. Como que você fez isso? Eu falei, eu só entrei dentro do problema.
E passou a ver com olhos de quem está vendo o objetivo do cachorro, né? As necessidades dele. Eu falei, você entra dentro do problema e você quer sair, você quer uma solução. Aí você vê a saída. Verdade. Agora, se você estiver sentado no escritório, no ar-condicionado, em frente ao computador... Você não vai saber. Você não vê o problema. Você não tá tem que fazer nada. o seu escritório na rua, né? Não, tem que fazer os gabinetes na rua. Tem que sair. Você tem que sair e ver... Você tem que sair e ver o que acontece com o povo, para você saber o que você vai fazer. Não, você tem que ir onde o problema tá, né? Aí você começa a ver o problema e o teu cérebro começa a pensar em possibilidades de soluções daquele problema. Longe do problema você não consegue. E posso te falar, eu percebi o seguinte, um cara sem muita cultura, sem muita estudo, segundo grau completo, feito supletivo, 2 anos e 1 ano só. Como que pode ter... Eu vejo, olho tudo isso, eu falo, como é simples, como que essas pessoas envolvidas com mestrado, PhD, doutorado, trabalhando a vida inteira com isso, não consegue ver ou não quer, não é possível. Eu falei, parece que as pessoas não querem. Eu acho que a coisa só começa a tocar a gente quando a gente... sofre com o problema ou quando a gente passa a viver dentro daquele problema. Por isso que muitas pessoas começam a ter causas a partir de um sofrimento daquela situação. E isso também é muito válido, não estamos dizendo que não. Mas você não pode ver aquilo que você não está presente para ver. Foi o que você falou, de um escritório você não vai ver. Você não sente. Você não vai ver. Você não sente. Exatamente. Você tem que ver. E quando você cria alguma coisa, aquilo não tem nem efeito, porque você não é isso que estava precisando, entendeu? Exatamente. Então eu comecei a olhar e falei, meu, tão fácil resolver isso daqui. Poxa, não é possível. Eu tenho 3 anos na causa animal.